Você já sentiu dificuldade para resolver problemas estatísticos com duas variáveis? Bom, eu sou o Cauã e nessa aula a gente vai ver um pouco do aplicativo da HP Prime para estatística com duas variáveis. Lembrando que essa aula faz parte do curso de HP Prime da Escola Piloto de Engenharia Química da UFPR. Todas as aulas são disponíveis no YouTube. A nossa última aula foi de estatística com uma variável e nessa a gente vai ver estatística com duas variáveis. Então a gente pode começar ligando a nossa calculadora, vindo aqui em Apps e escolhendo o nosso aplicativo de estatística com duas variáveis. A gente vai usar ele quando a gente tiver variáveis dependentes e independentes. Então, se a gente tiver uma variável independente x e uma variável dependente de x, y, que ela vai mudar conforme o valor de x muda. A gente vai ter três vistas no aplicativo, a vista numérica, a vista simbólica e a vista gráfica, e ainda a gente vai ter um jeito de prever os valores do nosso conjunto de dados. Então a gente pode abrir o aplicativo aqui e a gente vai começar direto na vista numérica. Nessa vista a gente vai conseguir colocar até 10 conjuntos de dados, cada coluna aqui é um conjunto de dados, então a gente vai ter até a C0, que no caso é a C10. Vamos começar com um exemplo. Diferentes engenheiros químicos recebem seus salários em função da quantidade de horas trabalhadas semanalmente, de acordo com a tabela. Primeiramente, a gente precisa descobrir qual que é a variável dependente e qual é a variável independente. Está bem explícito no exemplo que a variável dependente é o salário, porque ela vai mudar em função da quantidade de horas trabalhadas. Então, na primeira coluna, a gente vai colocar a nossa variável independente, e nossa segunda coluna, a gente vai colocar a nossa variável dependente, que no caso vai ser o salário. Feito isso, a nossa vista numérica está pronta e a gente tem todos os nossos dados aqui. A hora que a gente inseriu os nossos dados, a gente pode passar para a vista simbólica. A gente vai chegar nela, clicando no botão aqui, do lado de Apps, e aqui a gente vai poder fazer até 5 análises de dados com duas variáveis. Então, no caso, 10 variáveis totais, que é o número que a gente tem na vista numérica. A gente pode ligar cada uma aqui, clicando na caixinha de checkbox aqui. A gente só vai usar a primeira, porque é o que a gente precisa. No primeiro espaço, aqui, a gente vai ter a coluna independente. No segundo, a coluna dependente. E no último espaço, a frequência, que a gente não vai estar utilizando. A gente pode mudar a coluna que a gente quer aqui. No caso, já está certo, já está a coluna C1, que é a nossa coluna independente mesmo, aqui na vista numérica, que é a nossa quantidade de horas trabalhadas. E na coluna C2, que é a nossa coluna dependente, vai estar o salário que cada engenheiro químico ganha. A gente pode mudar também o ajuste que a gente quer usar. A gente pode usar linear, logaritmo, exponencial, quadrático. A gente vai continuar no linear, que está aqui, do mesmo jeito, porque vai ser o ajuste mais correto para esse conjunto de dados que a gente tem. E seguindo, por exemplo, da vista simbólica, a gente pode calcular os dados estatísticos gerais, depois para x e finalmente para y. Para calcular esses dados, a gente pode vir aqui na vista numérica, clicar em Stat e pronto. Os nossos dados estão calculados. Aqui a gente tem os nossos dados estatísticos gerais, o número de pontos dados, o coeficiente de correlação, que está bem alto, porque os nossos dados eles têm uma correlação muito grande, positiva, porque conforme um cresce, o outro cresce igual. Então eles formam uma linha reta inclinada para cima. A gente tem os nossos dados estatísticos para x e para y. Então, passando aqui, a nossa tabelinha de significado aqui, a média dos valores, a soma dos valores de x, a soma dos valores de x quadrado, o desvio padrão da amostra, o desvio padrão da população, o erro padrão e a soma de desvios quadráticos de x. Essa daqui é para a nossa variável independente e essa daqui é para a nossa variável dependente. Então, dependendo do que tiver na vista simbólica, vai gerar um para cada. Se a gente trocar os nossos dados na vista simbólica, lá vai trocar nossos dados independentes dessa daqui. Então, y iria para x e x iria para y se a gente trocasse na vista simbólica. Enfim, a gente pode passar para a nossa vista gráfica. O nosso exemplo 3 é construir um gráfico com os dados do exemplo 1. Para isso, a gente pode simplesmente clicar em Plot. E está aqui o nosso gráfico. Tá, mas esse é o nosso gráfico? Cadê os nossos pontos? A gente pode vir aqui em View e Escala Alto.
Agora sim, a gente tá vendo os nossos pontos bonitinhos ali, da nossa tabela. Para ver o nosso ajuste, a gente pode clicar em menu e clicar em ajuste. E a gente vai ver a linha traçada pela nossa equação que gerou na vista simbólica aqui, que é essa daqui. A gente pode trocar o ajuste também. Então, se a gente colocar exponencial e vir aqui em plot, a nossa linha vai mudar, obviamente. E se a gente for em num, stat, dá pra ver que o nosso coeficiente de correlação caiu porque o nosso ajuste tá pior. Ele não tá seguindo os pontos tão bem quanto o ajuste linear. Então vamos deixar o ajuste linear. Com o gráfico, a gente pode prever valores. Vai ser feito com a vista gráfica, né? A previsão de valores, ou com as funções spread na vista numérica que a gente vai ver daqui a pouco. Indo para o exemplo 4, faça a previsão de salário para 10 horas trabalhadas. Após isso, preveja a quantidade de horas trabalhadas necessárias para receber R$ 543,67. Vamos fazer a primeira parte desse exemplo primeiro, que é prever o salário para 10 horas trabalhadas. Se a gente clicar em qualquer ponto do nosso gráfico, clicar nesse mais longe aqui, que está mais perto de 10, e clicar no botão para cima, a gente começa a prever os valores. A gente pode usar o botão direcional para subir no gráfico, ou a gente pode simplesmente clicar no gráfico, que ele vai chegar no ponto que a gente quer. Então, chegando em 10 aqui, o mais próximo de 10 possível com o mouse, vai dar mais ou menos 569, 568 por aí. Ou a gente pode simplesmente escrever o valor que a gente quer. Aqui mesmo. Se eu clicar 0, vai fazer 10 ali. E ele vai direto pro x igual a 10. Aqui a gente está prevendo o salário para 10 horas trabalhadas, que vai ser R$ 568,08. Para ver a quantidade de horas trabalhadas necessárias para receber tal valor, a gente pode vir aqui na nossa vista numérica, clicar em qualquer espaço aqui, na verdade. A gente vem aqui em mem, aplicativo, estatística 2var, e a gente vai usar o pré de x. E a gente vai prever um valor de y para um valor de x para certo y. Então é só a gente colocar aqui 543,67. E aqui está o nosso valor de x, a nossa quantidade de horas trabalhadas para receber esse valor de reais. Essas são as principais funções da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a equipe da IPEC vai estar podendo responder nos comentários. Espero que vocês tenham gostado da aula de verdade e até uma próxima.